Salve, salve, torcida campeã paraibana, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo pra gente falar desta grande final do Campeonato Paraibano. Botafogo 0, Souza 0, o que foi o suficiente aí pro Botafogo quebrar o jejum aí de 7 anos e voltar a levantar um título estadual que siga sendo regra isso, né? O Botafogo não pode passar tanto tempo como passou sem título. A partir de agora, ainda mais na era SAF, tem que jogar Campeonato Paraibano e ganhar quase todos. De 3 tem que ganhar 2, no mínimo um, mais de 6 não ganhar nenhum. Né? Isso era inadmissível e o Botafogo consegue diminuir esse peso, né? Tirar essa pressão aí para a sequência dessa temporada e também para os próximos campeonatos paraibanos. Foi fundamental esse título ter sido conquistado até para o Botafogo sonhar de fato, né, em subir para a Série C. Claro que não quer dizer que ser campeão paraibano vai fazer o Botafogo subir, ou não ser campeão paraibano vai fazer o Botafogo não subir. Mas eu acho que é muito importante para a sequência, né? Você joga mais leve, você joga já com uma casca de disputar decisões e sair vencedor. E isso lá na frente na Série C pode ser fundamental. Essa experiência, né, de Almeidão lotado e de conseguir sobreviver e ser campeão é algo fundamental para o Botafogo na sequência da temporada. Então, muito mérito do Lisca. Eu acho que o principal fator para esse título ter sido conquistado, eu acho que é o Lisca. Ele chegou num momento difícil, o Botafogo mal na tabela, jogos difíceis, né? Uma tabela com jogos no sertão, o jogo em casa que tinha era um clássico contra o 13, enfim. Então ele conseguiu dar uma resposta muito imediata e é um grande mérito do Lisca ter essa capacidade de mudar o ambiente em pouquíssimo tempo e ele conseguiu fazer isso. Inicialmente uma mudança de postura clara do time, mas também à medida que os jogos iam passando, um time mais organizado, um time com ideias mais claras de futebol. Óbvio, ainda falta ser um time mais consistente, um time mais regular, mas a gente consegue enxergar algum trabalho e a gente consegue enxergar algo que, se seguir a evolução e também com jogadores, né, trazendo reforços, o Botafogo pode ser um time mais competitivo. Então, muito legal ver o Lisca ontem, né, no Almeidão, lá com a torcida. O Lisca que nunca teve um título tão importante como esse, né? O Lisca foi campeão de uma Copa Gaúcha lá em 2012, 2013, de um campeonato gaúcho da segunda divisão. Então é um cara que está há muito tempo no futebol, mas os bons resultados do Lisca geralmente eram boas campanhas, chegar a uma final, né? Ele foi vice-campeão da Série B com o América Mineiro, vice-campeão mineiro, é, chegou em semifinal de Copa do Brasil, ou foi quarta de final, também com o América Mineiro. Tirou muito time já de zona de rebaixamento, né? Que é quase um título, né? Tirou o Ceará 2 vezes ali do rebaixamento, na Série A. Mas título, acho que foi de fato o primeiro, né? Assim, Copa Gaúcha e Campeonato de Segunda Divisão são títulos bem menos importantes do que um título estadual, do que um título paraibano nesse contexto, né? De um Botafogo pressionado, de um Botafogo mudando o técnico no meio do campeonato. Então o Lisca tem muito mérito, tá? Muito mérito, apesar de não ter gostado muito do Lisca ontem, tá? E aí eu já vou entrar no jogo, porque eu achei o Botafogo. Inclusive eu tô de fone aqui, né? Não sei porque eu tô de fone. Enfim, tava ouvindo aqui, revendo os melhores momentos e esqueci de tirar o fone para gravar. Mas enfim, ontem eu acho que o Lisca ele poderia ter sido um pouco mais ousado, tá? Ter entrado com 3 volantes, eu acho que deixou o time sem força ofensiva. Sobretudo no jogo em casa e sobretudo no jogo que o Botafogo teria espaço, né? Porque o Souza estava atrás do placar e mesmo jogando como visitante, o Souza em algum momento ia dar o contra-ataque, enfim. Ia dar chance do Botafogo impor velocidade ao jogo. E aí os volantes ontem, eles não foram volantes que se aproximavam tanto do ataque como em outros momentos até. Que o Botafogo até jogou com 3 volantes, mas eu acho que eles foram muito volantões mesmo, tá? Foram 3 volantes muito mais preocupados em se defender do que dar
opção ao ataque. E aí o Botafogo, quando chegava, né, ofensivamente, chegava com poucos jogadores. Você via ali, né? Chegava o Nenê, aí tinha Felipe Azevedo e Rodolfo, e aí o Souza já estava com vários jogadores, aí aproximavam um lateral, mas os volantes ou se aproximavam muito depois do momento que deveriam se aproximar, ou não se aproximavam. Então ficou um time realmente ofensivamente praticamente nulo, né? No primeiro tempo teve um chute de fora da área do Rodolfo, no segundo tempo teve aquele bom contra-ataque, né, do Felipe Azevedo, que o goleiro pega e o Rodolfo pega o rebote, o goleiro pega de novo. Foi até a chance mais clara do jogo, essa do Botafogo, até mais clara do que as que o Souza teve. É, mas eu acho que faltou mais jogador de velocidade. Eu teria começado com o Atamoto, que até nem entrou no jogo, enfim, não entendi muito bem o porquê, até porque foi o cara que entrou bem lá em Souza, fez o gol do título, né? Foi do Atamoto o gol do título. Era um jogador que eu acho que seria bem interessante, né? Para dar velocidade, para fazer jogadas ali que levantassem a torcida. Né? O Botafogo não conseguiu levantar muito a torcida durante os 90 minutos. E eu acho que foi muito por isso. Acho que faltou realmente um jogador mais. Uma válvula de escape, né? Um jogador veloz ali que pudesse dar uma canseira na defesa do Souza e pudesse criar mais chances claras de gol. Né? Eu achei que o Botafogo realmente, ofensivamente, eu acho que sentiu a falta desse jogador a mais no ataque. Ficou muito claro, até porque em alguns momentos o Rodolfo caía pelo lado e aí você precisava do Rodolfo mais centralizado como referência, ele estava pelo lado. Aí às vezes que era para ele ser mais opção pelo lado, ele estava já como referência. E aí essa concatenação de jogadas acabou não funcionando tão bem. Mas enfim, foi um time que teve entrega no jogo, tá? Eu acho que foi um time que jogou uma final como uma final tem que ser jogada, isso a gente não pode negar. Tecnicamente não funcionou do meio para frente, mas defensivamente foi um bom jogo, tá? Se a gente for analisar só os zagueiros ali, a última linha defensiva, o Botafogo fez um bom jogo. Deu pouco espaço ao Souza, o Souza não conseguiu cruzar com tanta facilidade, que é a arma forte do time. Os zagueiros tiraram quase tudo. Grande partida do Ian Souto, do Igor Moraes. O Luiz Daniel, quando precisou aparecer, apareceu bem. Né? Até muita gente pedindo fracaro no time titular. Para mim não faria nenhum sentido, né? Ter trocado o Luiz Daniel pela falha lá em Souza. Que ele falhou, mas para mim a falha do Fracaro é muito pior, né? A falha do Luiz Daniel você vê vez ou outra em Série A, goleiro saindo errado do gol e tomando um gol. Mas pô, uma bola que tá segura, você entrar com ela, assim, é uma falha muito. Para goleiro é muito mais pesada de se recuperar a confiança. Então não dava para colocar um goleiro assim numa decisão. Então foi muito acertado o Lisca manter o Luiz Daniel e até o Eric, né? Que muita gente da torcida pega no pé, mas é muito melhor do que o lateral reserva do time hoje. Mas é isso. Segurou o resultado, ficou no risco, tá? Ficou no risco. O Botafogo não ter conseguido fazer um gol deixou o confronto vivo até o último minuto, porque se o Souza faz um gol é pênalti, e aí eu acho que o anímico do time seria muito prejudicado, né? A pressão seria muito grande, perder em casa e levar para os pênaltis. E o Souza foi muito bem, né, nas duas disputas que teve no ano. Então, o Botafogo ficou no risco, tá? Eu acho que poderia ter entrado com um pouco de mais de ímpeto ofensivo, com um jogador mais ofensivo, né, com um jogador ali para explorar a velocidade do jogo. Até quando o Lisca fez isso, né, com a entrada do Caion, que eu falei, pô, entrou o Caion agora é uma boa, porque o Souza vai ter que se lançar mais, o jogo tá acabando, e vai ter um jogador de velocidade para aproveitar esses espaços. Só que aí o Caion é expulso com 2 minutos, 2 minutos depois que entra, né? E aí o Botafogo realmente, aquela reta final não teria que. Não tem como a gente exigir outra coisa que não fosse aquilo. Tira o Nenê, bota um zagueiro, realmente. Ali realmente, naquele momento, era para segurar o resultado. Enfim, não dá. Ali realmente. Ali a estratégia funcionou. Ali o Lisca foi inteligente e o time correspondeu muito bem com um a menos. O Souza até teve algumas chances, mas assim, nenhuma chance muito clara de gol. Né? Então acho que mérito da defesa que conseguiu suportar, mesmo com um a menos, o resultado e não tomou gol. Então o Botafogo campeão merecido, tá? Fez uma grande final em Souza, no jogo da ida.
O Botafogo jogou muito melhor em Souza do que o Souza jogou no Almeidão, né? Então, mesmo o Botafogo não jogando bem à volta, no somatório das duas partidas, foi quem jogou melhor, né? Foi o time mais seguro defensivamente e foi o time que fez mais gols. Então, o título incontestável. E agora, focar nos próximos objetivos. Tá? Esse título não quer dizer que o Botafogo está pronto para os desafios mais complicados do ano, como Copa do Nordeste e, sobretudo, Série C. Eu acho que essa Copa do Nordeste, para muitos clubes, vai ficar meio ali como segundo plano, usar time reserva. Até porque é uma competição que nem está pagando tão bem mais esse ano. Até uma grana interessante, mas menos do que em anos anteriores. Então, acho que o Botafogo vai deixar ali meio como... Enfim, se der para avançar, tudo bem. Se não der, paciência. O foco é a Série C. Eu acho que tem que ser assim. O Botafogo precisa contratar também. O Botafogo precisa de pontas. Né? A gente tem o Caion e o Atamoto. Mas assim, o Caion nunca deu uma resposta no nível de Série C. O Atamoto é um jogador que estava fora do Brasil, está voltando agora. Não sei se é o ponta para ser titular ou ser só mais uma opção ali para segundo tempo. Ele ainda tem que mostrar uma consistência maior para a gente ter uma segurança. Então acho que o Botafogo tem que tentar trazer urgentemente pelo menos um ponta com status de titular. Pode ser até que não seja titular se tiver alguém melhor, que já está no time, que uma fase melhor. Mas tem que trazer esse jogador, acho que tem que trazer mais um lateral também, tá? Para ter mais opções, porque a gente só tem o Eric na direita, na esquerda tem o Bu, que é muito esforçado, mas também é limitado. E até para um time que tem um ataque mais velho, né? Um ataque de quase 100 anos. A gente somar Felipe Azevedo, Nenê e Rodolfo é mais de 100 anos. Então a gente precisa de jogadores com mais pulmão, tá? Com jogadores com mais intensidade para equilibrar com esses jogadores que têm técnica, mas não tem tanta intensidade, ou até tem intensidade, mas sempre num recorte menor do jogo. Né? Até consegue em alguns momentos, o Felipe Azevedo, sobretudo, né? Consegue ter algumas jogadas de intensidade, de velocidade, mas não em muitos momentos, ou não em momentos seguidos. Então acho que reforçar vai ser necessário. O Botafogo não tem executivo de futebol, parece que o Rui Cabeção meio está acumulando, né? Essa função do coordenador, mas também fazendo contatos no mercado, mas eu acho que o Botafogo tem que trazer esse profissional. Eu entendo que o Felipe Félix está pé da vida, né? Porque os últimos não funcionaram, mas eu acho que tem que procurar alguém no mercado, alguém sem muita pompa, mas com bons trabalhos recentes, em Série C, em Série B, enfim, alguém que consiga agregar, né? Alguém sem muito holofote, né? Que não tenha um histórico ou de brigas nos clubes, ou um cara que se acha muito maior que o Botafogo. A gente precisa de um cara mesmo operário mesmo, um cara ali, um trabalhador da bola, né? Para essa função de executivo. Um cara com menos ego, né? E mais trabalho. Então eu espero que o Botafogo também contrate aí um executivo, porque vai ser importante. O Botafogo acabou perdendo um pouco de tempo, né? Nessa reta final de Campeonato Paraibano. O Felipe Félix até falou, a gente deu uma pausa nas contratações para focar na final, até entendo. Mas a partir de agora, o Botafogo vai ter que entrar mais agressivo no mercado. O tempo tá passando, né? Série C já vai começar, muitos times já trouxeram seus reforços, as opções estão diminuindo. E o Botafogo precisa achar aí, nem que seja por empréstimo, né, de um time de Série B, jogadores ali, eu acho que, sobretudo, laterais e pontas, tá? É um setor que eu acho que o Botafogo precisa melhorar muito para a Série C, em termos de opções, e eu acho que as pontas, sobretudo. Me incomoda muito o Botafogo não jogar com pontas, né? Não ter pontas ali que você confie totalmente. O Caion teve um bom campeonato paraibano, mas se lesionou, enfim. E como eu disse, no Náutico nunca conseguiu entrar bem em jogos de Série C. O Atamoto também, voltando agora. Então, assim, ó, eu quero que o Botafogo contrate pontas. Assim, precisa dar velocidade e intensidade no ataque para equilibrar com Nenê e Felipe Azevedo. Bom, mas é isso. Acho que vídeo feito, né? Título paraibano pro Botafogo, mais do que merecido. Tira a pressão da SAF, tira a pressão do elenco para a Série C, que agora sim, agora começa de fato o que mais interessa. Esse título paraibano serve para tirar a pressão dos outros anos,
né? Não dava para você não ser campeão paraibano tanto tempo. Então, pressão tirada e agora com um ambiente mais leve, né? Tentar começar bem a Série C e lá na frente buscar o acesso, né? Eu gostei muito do Lisca ontem, né? Após o jogo, dizendo que o jogo não foi bom, que o time tem que melhorar bastante para a Série C. Muito bom essa consciência dele. É fundamental. Ele poderia muito bem ter jogado, fomos campeão, o que interessa depois de 7 anos, nem ter tocado muito no assunto da atuação e ter só valorizado o título, que tem que ser valorizado e é muito mérito dele. E ele foi homem, foi corajoso de ponderar. Não jogamos bem, o Souza foi melhor e temos que melhorar para a Série C. Então acho que para você melhorar, o primeiro passo é você reconhecer que você precisa melhorar. E o Lisca, pela entrevista dele ontem, ele claramente tem isso em mente, né? Ele está consciente disso e essa consciência já é um grande passo para buscar evolução, para buscar realmente o nível de desempenho que é necessário para subir de uma Série C para uma Série B. Bom, valeu! Dá um joinha, se inscreve no canal e comenta aí, tá? O que você achou desse título do jogo de ontem, o que você espera para a sequência da temporada. Tamo junto, até a próxima.